Anderson Talisca vai jogar em qual clube no próximo ano? Para completar, primeiro o reforço do Galo para 2026, dupla sondagem por Rony no Galo, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saideira do giro de notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e sondagens, no plural, por Rony. O atacante do Galo foi procurado nos últimos dias pelo Santos e pelo Bahia. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o pai e empresário do Rony, o Hércules, e consegui confirmar a informação trazida pelo Everton Guimarães. Durante o final de semana, o HG contou que o Santos e o Bahia demonstraram interesse. O Hércules conversou com o Alexandre Matos. Matos quis entender as condições do Rony no Atlético. Ainda não há proposta oficial do Peixe, assim como não há oferta oficial do Bahia. As sondagens até agora tinham a intenção de entender o que o Rony quer. Ele pode sair? Quanto ele custa? O Atlético Mineiro tem interesse em vendê-lo? Em quais condições? Tudo isso já foi discutido. Agora o Galo e o Rony esperam para ver se o Santos e o Bahia farão proposta. Posso contar também que houve uma sondagem de um clube do exterior, mas o Atlético se apressou em não levar essa história adiante, com a lembrança importante de que o contrato do Rony prevê multa rescisória para clubes do exterior de 6 milhões e meio de euros. Apareceu proposta de 6 milhões e meio de euros, Rony aceitou e o Galo é obrigado a liberá-lo. Só para completar sobre o Atlético, João Marcelo vai jogar no Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, empréstimo de 1 ano, com opção de compra que vira obrigação se ele atingir determinado número de jogos. O Galo vende o atleta, caso essa meta seja batida, por 1 milhão de euros e ainda mantém 50% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre o primeiro reforço do Galo para 2026, mas calma, não se trata de nenhum dos nomes muito esperados. Vitor Hugo, que rescindiu seu contrato com o Bahia, vai assinar por 2 temporadas com o Clube Atlético Mineiro. É bem verdade que o Atlético ainda pode pagar uma compensação financeira ao Bahia. O acordo entre os clubes vai prever uma série de bônus atrelados à performance do Vitor Hugo. Então, se o Vitor conseguir atingir algumas metas, o Atlético terá de indenizar o Bahia. Nada muito valorizado, até porque já é um zagueiro com mais de 30 anos de idade, mas que deixou boa impressão, apesar de ter falhado na reta final da temporada. O Vitor chegou a ser o vice-artilheiro do Atlético na era Sampaoli com 4 gols marcados, só atrás do Hulk com 5. O Vitor Hugo e o Dudu tiveram o mesmo número de gols, 4 gols cada na era Sampaoli. Antes de mudar de assunto, só registrar que o Tadieres decidiu encerrar as negociações com o Galo por Matias Galarza. O que diz o time argentino é de que a proposta atleticana foi muito baixa. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Galera, sem mais delongas, Vitor Hugo e Matias Galarza é o seguinte. Vamos começar sobre Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo vai permanecer conosco por pelo menos aí, né, mais 2 anos. Notícia em primeira mão do amigo André Hernan, eu pude confirmar, eu pude ter acesso a alguns detalhes exclusivos, tá? Vamos começar do começo, como diria o outro. Teve aquela questão, Galo fez uma proposta de empréstimo
gratuito, pagando 100% do salário. O Bahia recusou e fez uma contraproposta pro Galo, pedindo 1,2 milhões de euros para liberar o atleta e o atleta ter o passe vinculado ao Galo. O Galo, obviamente, recusou e ficou nisso. O Bahia queria compensação, o Galo não queria pagar de imediato e a conversa estagnou. O Vitor Hugo virou para a diretoria do Galo e pediu para que acelerassem esse processo para tomarem a decisão o mais rápido possível, para ele saber, voltando das férias, para onde que ele iria. Se ele iria permanecer em BH ou caçar um destino para a vida dele. Pois bem, o que o Galo fez? Vitor Hugo permanece no Galo, rescinde com o Bahia, mas como o Bahia não queria abrir mão de uma compensação financeira, o que foi acordado? O Bahia rescinde, o Bahia fica livre de pagar o salário do atleta, que teria mais um ano para receber no Bahia. O atleta é o 6º reserva ou 5º reserva da zaga, é um atleta que o Rogério Ceni não gosta, não conta com ele, então não jogaria no Bahia, ficaria encostado e recebendo salário. O Bahia se livra dessa, o Bahia fica um ano todinho sem pagar o salário dele. E ainda, além disso, o Bahia rescindiu com o atleta e colocou uma cláusula no contrato com metas. Se o Vitor Hugo atingir X jogos, na passagem dele aqui no Galo, o Galo é obrigado, em contrato, a pagar uma quantia, pelo que eu apurei, tá? É exclusivo aqui do canal. Pelo menos eu não vi em lugar nenhum, né? Pelo que eu apurei, é uma quantia menos da metade do que o primeiro valor pedido pelo Bahia ao Atlético. Ou seja, na casa aí dos 600 a 500 mil euros para baixo, tá? Por que abaixou tanto assim, né? Vamos dizer assim. Primeiro, o Bahia vai ficar livre do salário, então já é uma parada legal pro Bahia. Segundo, provavelmente, ele batendo essas metas, esqueci de falar, são metas baixas e fáceis de serem batidas. E não tem um número exato, mas é um número baixo de jogo. O Vitor Hugo mantendo aí uma certa regularidade, ele vai bater essas metas. Só se machucar ou ficar muito na reserva, que dificilmente ele bate essas metas. Mas são metas fáceis de serem batidas. Porque também pro Bahia não fazia sentido colocar essas metas sendo metas difíceis, né? Então o Bahia fez uma meta baixa, o Galo aceitou. Só que quando ele bate essas metas, ele já vai ter pelo menos mais um ano mais velho, mais uma desvalorização, né? E eu não acredito que o Vitor Hugo seja titular do Galo ano que vem. Então é um atleta reserva, um ano mais velho, então obviamente o valor teria que cair, então por isso que o Bahia aceitou reduzir para pouco menos da metade aquela pedida de 1,2 milhões de euros. Então, Taná, como é que é a meta? Meta baixa, baixo número de jogos para bater, meta fácil para bater, e o valor é pouco menos da metade da primeira pedida do Bahia, ou seja, de 600 mil a 500 mil euros que me falaram, beleza? Essa meta aí, show? Então o Vitor Hugo fica, solução aí que o clube encontrou. Eu vou deixar para não opinar nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas de antemão aqui para vocês. Achei uma... Acho que eu não posso nem falar a palavra que eu pensei aqui. Para mim, loucura, bizarro. Já tinha liberado o Vitor Hugo. Pra mim não tinha que ter nem uma certa novela pra um jogador desse nível. Cadê aquele papo de rejuvenescer o elenco, oxigenar o elenco? E outra, era hora da gente subir o nível. A gente mantém o Vitor Hugo, dá uma estagnada. E o Vitão, meu amigo? E o Vitão da base? Qual que é o recado que você passa pra um Vitão que tá treinando muito bem a informação que eu tenho? Tira a oportunidade de um atleta de base. Então, gente, assim, pra não ficar 3, 4 minutos aqui remoendo e reclamando disso, eu vou parar por aqui. O mais importante no vídeo é informar. Agora vamos falar dele, Matias Galarza. Gente, quem é inscrito assíduo do canal, vê todos os vídeos, não perde um, sabe? O primeiro vídeo meu no canal sobre esse assunto. Trouxe aqui o que o Andrés Faz falou comigo. E falei, ele falou comigo, pra quem não viu audiência rotativa, vou contar pra vocês. E pra quem viu, vou reforçar. É um jogador que eu não tenho intenção de negociar. Foi isso que ele falou pra mim lá no início. Lá no início ele falou, a primeira declaração, é um jogador que eu não tenho intenção de negociar. Aí eu vim, trouxe a notícia, né? Trouxe aspas dele, não podia ser diferente. E falei com vocês, de duas uma. Ou ele tá falando a verdade, não é um cara que ele tem intenção de negociar, ou ele tá blefando e valorizando o ativo dele. Dei até o exemplo do carro, vocês vão lembrar. Você quer vender um carro, o seu comprador sabe que você quer vender, ele não vai te oferecer um valor muito alto. Agora, você tem um carinho, um apreço pelo carro absurdo, jamais quer vender, o camarada sabe disso, ele não vai chegar te oferecendo qualquer merreca, ele vai tentar jogar pra cima pra tentar te convencer na forma da grana. Então, cara, de duas uma, ou o cara tava falando a verdade comigo, ou ele tava blefando e valorizando o ativo. E a princípio, não vou cravar, porque futebol a gente sabe que hoje é estagnado, é encerrado, amanhã é retomado, ele tava falando a verdade comigo desde o início, tá? Realmente, ele não tá afim de vender o Matias Galarza e vocês vão se surpreender com o preço que ele pediu, que ele falou comigo, eu tenho que trazer aspas dele aqui, né? Enfim, então, gente, uma coisa vocês precisam saber, pelo menos da minha apuração, respeito todas as demais, mas cada um tem as suas fontes, cada um tem as suas apurações. Eu sempre faço apuração minha aqui no canal e trago pra vocês o que eu consigo apurar. É o seguinte, em nenhum momento, Matias Galarza esteve com negociação avançada com o Galo. Desde o início, o Galo sempre esteve mais encaminhado com o atleta e com o empresário, mas nunca houve de fato um acerto, um próximo de acerto, e vocês vão descobrir daqui a pouquinho que eu vou falar, entre Galo e Tadieres. Então, meu amigo, se o Galo em momento algum se acertou com o Tadieres ou se aproximou de acertar com o Tadieres, como que eu vou vir pra vocês e falar que a negociação esteve avançada? Vocês estão entendendo? Então não tem como, né? O que teve era o caminho livre para o Galo, trouxe isso pra vocês em um vídeo também com exclusividade. Fluminense e Cruzeiro sequer fizeram propostas ao Tadieres, sequer enviaram propostas. O Fluminense e o Cruzeiro nunca tiveram conversas incisivas por esse jogador. O Galo era o único do Brasil até então que mantinha conversas com todas as partes, era o único interessado. Então o caminho estava livre pra gente aqui no Brasil, né? E nesse meio tempo, o presidente Tadieres deu uma, né, zoada na gente, o Mineiro, é difícil vender para Mineiro, Mineiro não cumpre as obrigações, Mineiro não paga ninguém, Mineiro, né, só temos que vender para Mineiro se tivermos garantias bancárias e tal. E outra coisa importante, o negócio até o momento não deu certo e a tendência é de continuar não dando, a tendência, não vou cravar e vou explicar para vocês depois.
Não foi por causa que o Galo não quis pagar à vista e nem por causa que o Galo não apresentou garantia bancária. Só para vocês saberem, 99% das negociações externas, ou seja, do Galo para um clube de fora do país, ou de um clube de fora do país para o Galo, vendendo e comprando, são feitas com garantia bancária. Garantia bancária não é exceção, é regra. Então não tem novidade nenhuma em relação a isso. O Galo teria e tem as garantias bancárias necessárias quando quer trazer um reforço de fora para dentro, beleza? E se vai ser à vista, se vai ser a prazo, também não. Até porque você pode pagar prazo apresentando as garantias bancárias. E ele falou comigo, eu perguntei isso pra ele, Andrés Fassi. Você só vende se for à vista? Não, vendemos tranquilamente a prazo desde que nos apresente as garantias bancárias. E é óbvio, gente, isso aí, pô, dá pra contar no dedo as negociações de futebol hoje que são feitas à vista. 90% é parcelado, então também não tem nada a ver com isso. Vamos lá, galera, conversei com ele ontem, tá? Vou traduzir aqui pra vocês, né? Obviamente conversei com ele em espanhol, mas vou traduzir aqui. Tô aqui lendo aqui a conversa no WhatsApp com ele, tá? E quando eu sempre cito ele, é porque é sempre apuração em on, ele me autoriza sempre a poder falar, né? Não vou botar o print na tela aqui, né? Porque aí acho que pra mim não, né? Enfim, vamos só ler aqui, ó. Olá, André, boa tarde. Aí eu falando com ele. Você poderia me informar a situação atualizada sobre o Matias Galarza? Isso foi ontem, às 4h30 da tarde, exatamente. Aí ele me respondeu às 6h10, 18h10 que ele respondeu. Eu perguntei, né? Você poderia me informar a situação atualizada sobre o Matias Galarza? E ainda embaixo eu linkei e perguntei já embaixo. E com o Atlético Mineiro, há alguma negociação por esse atleta? Graças. Aí ele foi me responder às 6h10. Queremos que Galarza fique em Tajeres. Queremos que Galarza fique em Tajeres. Aí eu perguntei, por algum momento teve alguma oferta oficial por parte do Galo? Aí ele mandou muito barra, ou seja, muito baixa. Vou parar aqui para explicar para vocês. O Galo fez uma proposta oficial ao Tajeres pelo Galarza inferior a 5 milhões de dólares. Tá? O Galo fez uma proposta pro Galarza inferior aos 5 milhões de dólares. Foi isso que eu peguei de uma outra fonte, uma outra parte da negociação. Perguntei, fizeram a proposta? Fizeram. E qual que é o valor? Eu só não posso te falar o valor exato, porque tem as cláusulas do contrato, mas eu posso te garantir que foi inferior a 5 milhões de dólares, tá? Não passou disso. Foi só uma proposta que o Galo fez. Voltando aqui na conversa com o Andrés Fassi. Eu perguntei, o Galo em algum momento fez uma oferta oficial, aí ele falou muito baixa. Aí eu falei, entendo que não se deve falar de valores exatos. Mas, peraí, gente... Aí eu perguntei, por quanto você aceitaria negociar o Matias Galarza e tirá-lo vender ele do Tajeres? Aí ele me falou, se 14 milhões netos. Aí eu falei, dólares? Aí ele, euros. Ou seja, ele falou, sim, 14 milhões de euros. Isso que é o valor que ele falou. Andrés Fassi, presidente do Tajeres, falou comigo ontem. A nossa conversa terminou ontem às 6h42 da tarde, 6h48 da tarde. Ele me disse que se chegar a um valor de 14 milhões de euros limpos, ele faz negócio pelo jogador. Aí, meu amigo, se ele tá blefando de novo, se bem que de novo não, né? Que desde o início mostra que ele não blefou. Mas se ele tá valorizando ativo, se ele tá jogando pro alto, ele é um cara que gosta muito de aparecer em mídia, ele é um petralha da Argentina, tá, gente? É um petralha lá da Argentina. Aí não é problema meu, o jogador é dele, ele coloca o preço que ele quiser. Entendeu? Ele coloca o preço que ele quiser. E esse ano o Portilha quis vir pro Galo. Portilha, tô falando Portilha agora. Quis vir pro Galo. O Galo não conseguiu trazer o Portilha. Portilha faltou treino. Portilha fez postagem polêmica no Instagram. Portilha comunicou a várias pessoas próximas que queria negociar e vir pro Galo. Portilha comentou com o próprio Andrés Fassi que queria sair e vir pro Galo. O Andrés Fassi bateu o pé e não vendeu o atleta. O atleta ficou lá até o final desse ano e agora tá com negociação avançada com o Atlético Paranaense, meus amigos. Pois é. Acho que não preciso falar muita coisa, não. Aí, esse é o valor que ele falou comigo que aceita vender o atleta. 14 milhões de euros. E aí, o que você acha disso? Tá aí, galera, a informação tá dita. Neste momento, vídeo gravado no dia 23 de dezembro, negociação completamente estagnada e sem previsão de retomada. Eu acho difícil, eu não vou ser louco e cravar, porque eu já vi situações em que as negociações se encerraram e 2-3 semanas depois voltaram a conversar e o atleta veio parar aqui. Gustavo Scarpa foi um desses, há de se lembrar. Mas eu diria que ficamos 3 semanas numa novela pra um atleta que eu nem acho grande coisa, tá? Matias Galarza, pelo que eu fui buscar de informação, meu amigo Bruno Garcês também e tal, me falou, nem é grande coisa. A gente ficou 3 semanas parados no tempo, em uma negociação que não tá indo pra frente, não tá caminhando, pelo contrário, tá só pra trás, a tendência é mesmo, a tendência é de não dar negócio, e uma posição que a gente tá há um ano inteiro sem um atleta de qualidade, que é o primeiro volante, pra mim é a maior carência do elenco hoje. Perdemos 3 semanas aí nessa brincadeira aí com o Andrés Fassi, né? Enfim. Bomba, rapaziada, Renan Lodge está a caminho do Atlético Mineiro. O lateral está livre no mercado e vai assinar por 5 anos com o Galo. Os advogados já trocaram as minutas de contrato. O jogador de 27 anos retorna ao futebol brasileiro, onde não atua desde 2019, quando deixou o Atlético Paranaense. As 2 últimas temporadas atuou pelo Al Hilal. A informação aí foi divulgada pelo Vene Casagrande às 11 horas da manhã, né, cara? Acabou de soltar essa bomba aí que o Renan Lodge está encaminhado com o clube Atlético Mineiro, o Galo Forte Vingador. Rapaziada, o que você acha da possível contratação do Renan Lodge?
Deixa aí no comentário abaixo se você está ou não a favor aí dessa contratação. Deixa aí no comentário. Pra mim, ótimo lateral, hein? Ótimo lateral de seleção brasileira. Isso vai ajudar demais o elenco do Galo mais forte. Rapaziada, um grande abraço. Vamos seguir aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder conteúdo nenhum. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!